Hoje vou introduzir o lado árabe, islâmico do conflito. Próxima semana vou fazer a mesma coisa com o lado judaico, sionista em particular. E em 2 semanas daqui eu vou falar um pouco sobre a história da própria Palestina antes da independência de Israel em 1948. O que para os palestinos foi catástrofe nacional que se chama Nakba. O que nós temos então é que historicamente os sunitas derrotaram os xiitas. E os xiitas, na maior parte, não tiveram poder, foram perseguidos e vão se desenvolver numa seita milenarista que vai enfatizar coisas boas que vão acontecer no futuro, quando Deus finalmente vai ajudar os crentes verdadeiros a derrotar estes usurpadores sunitas. Se torna então um tipo de seita com uma visão de justiça social, uma ideia de revolução, uma ideia de sofrer em prol da causa justa. Sim? Esta ideia de martírio é muito fortemente desenvolvido entre xiitas, mais do que entre sunitas. Por outro lado, como muitas vezes eles não têm poder, também se desenvolve a ideia, mas se a situação é tal que você não pode te expressar, então fica com a cabeça baixa e faça como se você fosse sunita. Então, disfarça seu xiismo. Isto também acontece. Este mapa eu sempre mostro quando eu dou assim, uma introdução sobre o mundo muçulmano, pois aqui você pode ver o que acontece em termos de línguas e etnias e religiões. Então, isto é o Oriente Médio. E você pode ver, então, que a partir desta zona, Meca e Medina, vai se expandir o Islã em todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E então você vai ter o Oriente Médio. E os vencedores, os conquistadores, como eu disse, trazem consigo tanto a nova religião quanto uma nova língua, o Islã e o árabe. Sim? Agora, o que se faz não é, em geral, uma imposição nem da religião, nem da língua. Sim? Então, na teoria, o Islã é uma religião hipermonoteísta. Deus, que na tradição do Deus do Velho Testamento, um Deus ciumento, não aguenta que suas criaturas venerem outros deuses que não existem. Eles devem, então, se converter à verdadeira religião, o Islã, e basicamente você tem a escolha entre te converter ou ser morto. Isto acontece às vezes, mas praticamente falando, quando os primeiros muçulmanos fazem estas conquistas, eles encontram populações que na sua maioria não são politeístas, mas são cristãos, ou às vezes judeus. Os cristãos têm uma religião que, como eu expliquei, tem muito em comum com o Islã e que, do ponto de vista do próprio Islã, é considerada uma religião ultrapassada, imperfeita, mas mesmo assim tendo uma parcela da verdade. Mesma coisa para o judaísmo. Então você não pode simplesmente dizer ao cristão, você te converte, pois ele já acredita em um Deus, mesmo de forma imperfeita. Mesma coisa para com o judeu. E se desenvolve então uma prática de estas populações majoritárias no começo, de cristãos e de judeus, precisam entregar suas armas, precisam pagar um imposto extra, mas o governo muçulmano vai tolerar a expressão da religião cristã judaica e vai tolerar que os outros então se mantenham desta religião, por enquanto eles não façam revoltas e paguem seus impostos. Então se tornam os cristãos e os judeus em chamados povos protegidos, ou chama dhimmi em árabe. E esta é a situação bem diferente do que os cristãos fazem na Europa, quando
a igreja conquista Alemanha, Polônia, ou depois Espanha, etc. Então, eles obrigam a população, a ponto de espada, a se converter ou a se reverter ao cristianismo, até a forma específica do cristianismo que está no poder neste lugar, neste momento. Sim? Então, isto explica este fato de relativa tolerância religiosa dentro do mundo muçulmano. Dimis não pode fazer carreira militar, carreira política, etc., na administração. Cada vez mais cristãos e judeus vão se converter ao Islã. Então, você pode ver um pouco difícil de fazer estatísticas de 1000 anos atrás, mas nós sabemos que a tendência histórica nos países conquistados pelos muçulmanos é que cada vez mais pessoas se convertem ao Islã e cada vez menos sobram como cristãos ou judeus, ou no caso da Pérsia, de zoroastrianos. E o resultado é que hoje, então, algo como 90% dos árabes são muçulmanos. Sim? Isto pode te assim, surpreender, pois tem muitas pessoas de descendência árabe aqui no Brasil. Sim? Algo, se diz 10 milhões, bom, eu nunca contei, mas são muitos. Eles são descendentes de imigrantes do Líbano e da Síria, na maioria, que foram para o Brasil. E a maioria deles são cristãos. Sim? Na verdade, até hoje, metade dos libaneses são cristãos, a outra metade são muçulmanos. Mas no mundo do Oriente Médio, mundo árabe em geral, a grande maioria são muçulmanos. Tem zonas inteiras onde você só encontra muçulmanos. Você vai para Marrocos, 99% ali são muçulmanos. Você vai para Egito, 1/10 da população são cristãos. Gente, esquece isto. 1/10 dos egípcios são coptos, são cristãos. Sim? Não são católicos, não são protestantes, pertencem a uma igreja monofisita, mas são cristãos, bona fide. Bom, então, sem ter necessariamente um processo de obrigação a converter, tem um processo de pressão econômica e pressão social e pressão familiar e pressão, etc., para te converter e, consequentemente, os muçulmanos se tornam cada vez parcela maior da população. Tem tolerância, mas a tolerância é one-way street. Sim? Você pode te converter, você tem a liberdade como cristão de te converter ao Islã. Você não tem o direito, como muçulmano, como cristão, você tem o direito de te converter ao Islã. Você não tem o direito, como muçulmano, de converter ao cristianismo ou ao judaísmo. Isto seria uma traição a Deus e geralmente é considerado como punível pela morte. Isto explica muito do terrorismo no Oriente Médio de hoje, quando grupos terroristas extremistas então consideram outros grupos muçulmanos como heréticos, que então não mais são verdadeiros muçulmanos, que consequentemente são traidores a Deus e que consequentemente o crente verdadeiro tem não só o direito, como a obrigação de matar. Sim? Bom, isto é uma coisa, porque este mapa, então? Então você pode entender que quando os árabes se expandem no Oriente Médio inteiro, eles levam sua religião e grupos se tornam muçulmanos, eles levam também sua língua. E a língua também não é algo que você é obrigado a aceitar. A gente aceita uma língua geral por motivos pragmáticos e às vezes fica com uma outra língua por motivos identitários. E então, qual é a situação do Oriente Médio mais ou menos hoje ou alguns séculos atrás? É que você vai ter uma mistura de dezenas de grupos no Oriente Médio. Certos que aceitaram tanto a nova religião quanto a nova língua. E então são arabófonos muçulmanos. Estes estão assim, sem cor. Outros aceitaram a língua, mas não a religião.
Eu já falei de libaneses cristãos, por exemplo. Bom, os libaneses não são os falantes do árabe originais, mas eles aceitaram esta língua e até eles foram entre os primeiros e mais importantes ideólogos nacionalistas do pan-arabismo no século XIX e século passado. Tem outros grupos que também não aceitam a língua árabe, mas eles aceitam a religião. Por exemplo, os turcos, por exemplo, os iranianos, por exemplo, os berberes e muitos outros ainda. E, afinal, tem também grupos que nem aceitaram a religião, nem aceitaram a língua. Por exemplo, os armênios, por exemplo, parcialmente os judeus. Sobre isto, obviamente, falaremos mais. Ok. Então, esta primeira fase, época de ouro, é uma época que nós chamamos época de ouro não só pelo poder militar e a extensão territorial do califado árabe, como também por seu florescimento econômico e cultural. Como eu disse, no final do primeiro milênio da Era Comum, o mundo árabe foi um dos dois polos de civilização do mundo. E a Europa foi, assim, uma pequena península desimportante no fim do mundo. E então você tem nesta época, isto é a época de uma segunda dinastia de califas, os chamados Abássidas, que eles fizeram uma igualização entre muçulmanos que falam árabe e todos os outros muçulmanos, então se baseia ainda muito mais na crença, mais do que numa etnia, uma ascendência ou algo. Então, os Abássidas têm também uma ampla zona que eles controlam e você tem ali um florescimento da arquitetura, de ciências, de artes, de matemática, de ótica, hospitais, medicina, desenvolvimento de artesanato muito bonito, de comércio de produtos com desenvolvimento de formas de empresas e de, como se diz, contagem, não, contabilidade, este tipo de coisas. Aliás, aqui eu já vou para algo que tem imediata importância para nós. O profeta Maomé também visitou Jerusalém. Pelo menos os muçulmanos acreditam nisto. E, como consequência disto, Jerusalém se torna a terceira cidade sagrada do Islã, que, aliás, em árabe se chama Al-Quds, que quer dizer a cidade sagrada. Durante esta visita, ele cavalgou um cavalo milagroso e visitou durante uma viagem noturna a Sete Céus. Ali ele fala com vários profetas, tem várias legendas interessantes sobre isto. Ele volta e o ponto de partida e o ponto onde ele volta é exatamente onde antes esteve o templo dos judeus. Consequentemente, este lugar super sagrado pela religião judaica se torna também super sagrado na religião muçulmana. E você tem a infeliz conjunção de dois lugares sagrados, de duas religiões que, apesar de muitas semelhanças entre elas, não se entendem muito bem. Ali, nesta miniatura, você pode ver que, aliás, Maomé você não pode ver o rosto, mas ainda ele é representado, só não a cara dele. Um pouco depois, um dos califas da dinastia Omíada vai estabelecer em Jerusalém, aliás, usando artesãos gregos e bizantinos, etc., cúpula do rochedo, que está no lugar exato onde judeus acreditam que Abraão sacrificou Isaac. Os muçulmanos acreditam que ele não sacrificou Isaac, mas Ismael, o outro filho mais velho. E então hoje esta cúpula de ouro é mais ou menos um símbolo de Jerusalém que sem dúvida vocês conhecem bem de filmes, televisão, etc. Aliás, isto é também interessante, mas eu não detalho que
em Palestina mesmo, Palestina foi um dos centros desta dinastia omíada, que teve sua capital em Damasco. Então tem ainda, por exemplo, em Jericó, resquícios de palácios de califas com artesanato e mosaicos muito bonitos. E isto então problematiza, torna mais complicada qualquer solução do conflito, por enquanto esta solução é vista, por enquanto este conflito é visto como um conflito religioso. Sim? Pois, como você vai fazer um meio termo sobre um lugar sagrado? Não é fácil. Ok. Agora, então, como eu disse, depois você tem uma nova dinastia, ainda mais gloriosa, chamada dinastia Abássida, que ela vai estabelecer uma nova capital, Bagdá, nova cidade na época. Se torna um pouco a Nova York da época, centro universal da economia e da cultura, universidades, hospitais, tudo mais, astrônomos. Bom, em muitos terrenos, os muçulmanos desta época estão muito em avanço da ciência europeia. Uma outra coisa que também não posso detalhar, mas que é bem interessante em si, é que você vai ver dentro do Islã, nesta época medieval, mais ou menos o mesmo tipo de discussões acirradas entre teólogas que alguns séculos depois vão infernizar o catolicismo, quer dizer, o escolasticismo, onde o grande debate vai ser o que tem mais valor, a revelação de Deus ou a razão humana. Sim? E, embora, então, o Islã hoje enfatiza muito fortemente a primazia da revelação, na época houve até grupos como os chamados mutazilitas, que disseram que a razão humana tem mais valor do que a revelação e que a revelação precisa ser vista em seu contexto histórico relativo. E que, na realidade, o que a razão humana revela não pode estar em contradição com Deus. Então, uma posição extremamente racionalista, progressista, mas que depois foi basicamente exterminada. Declínio aqui quer dizer que o mundo muçulmano vai entrar numa crise, e esta crise vai se aprofundando mais ou menos a partir de 900. Então, nós estamos ainda na época dos Abássidas, que como cada grande império vai sofrer de fragmentação, de processos de descentralização e também de revoluções e tentativas de golpes que são justificadas exatamente por motivos religiosos, que no Islã são, no mesmo tempo, também motivos políticos. Um bom exemplo é o fato que, no mesmo tempo, digamos, por volta de mil anos atrás, houve esta dinastia abássida em Bagdá, em boa parte da Ásia Ocidental. No mesmo tempo, houve no Egito uma dinastia, um califado concorrente, chamado os Fatímidas, que foram xiitas. Sim? E eles não aceitaram um ou outro e consideraram um ou outro como hereges a serem combatidos. No mesmo tempo, você estava na Espanha com um descendente do último califa omíada, que ainda teve poder na Espanha. Sim? Então, num certo momento, como na Igreja Católica medieval, uma vez houve um Papa e um antipapa, e até num certo momento mesmo um Papa, um antipapa e um antipapa, três no mesmo tempo. Houve num certo momento no mundo muçulmano um califa, um anticalifa e um anti-anticalifa. Sim? Não menos importante é que estes califas, e em geral o mundo árabe, se tornando mais pacífico, mais voltado à economia, por sua proteção, vai fazer uso de recém-convertidos guardas turcos que vêm da Ásia Central, que são soldados considerados como ferozes e fidedignos, mas que logo vão se tornar os guardiões pretorianos dos imperadores árabes e vão determinar quem vai ser o próximo califa. Então, a política vai se fazer decidir por grupos de soldados turcos e tem pouco mais a ver com a religião.
Na mesma época, começam também invasões extremamente destruidoras. Então, quando eu falo desta segunda fase da Idade Média Árabe, então eu aponto para duas ondas de invasões em particular. O menos importante foram as cruzadas. As cruzadas, então, conseguiram conquistar temporariamente parcelas do que hoje é a Turquia meridional, Síria, Líbano e Terra Santa, Palestina, Israel. Inclusive, obviamente, Jerusalém. Mas foi algo bem temporário. Por outro lado, os mongóis que vão devastar, a partir da Ásia Central, o califado, vão fazer destruições muito, muito mais definitivas e duradouras. Por exemplo, os mongóis vão, em meados do século XIII, conquistar a capital do califado abássida, Bagdá, a maior cidade do mundo, basicamente aniquilar a população, sim, foi algo como Hiroshima vezes 10, vão matar o último califa e destruir todo o sistema de irrigação que remete à época dos mesopotâmios. De certa forma, a economia iraquiana não se consertou disto desde 1258. Então, o resultado disto vai ser uma crise extremamente forte do mundo árabe. Então, como eu disse, que isto sim, para nós é importante esta época das cruzadas, pois então os cristãos conquistam Palestina, estabelecem ali reinos francos. A importância não está na conquista, a importância está na reconquista muçulmana da Palestina. E esta reconquista se faz no século XII e XIII, sob o líder militar curdo que se chama Saladino. Saladino, Salahaddin em árabe, ele derrota os cruzados e restabelece o controle muçulmano sobre Jerusalém. Algumas cidades litorais se mantêm sob os cruzados durante mais algumas gerações, mas é um resquício. Pouco depois, então, toda a Palestina reverte ao controle muçulmano. Sobre os mongóis, então, eu já falei, mas não só isto, como as destruições dos mongóis de Genghis Khan e seus filhos e netos, como Hulagu, são repetidos um século depois por um descendente que se chama Timur-Lenk, e ele faz uma nova onda de conquistas extremamente destruidoras. E isto, hoje, a Turquia, Iraque e Irã, Pérsia, até o começo do século XV, depois então acaba esta terrível epopeia mongólica.